Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa minha jornada empreendedora. O quanto eu tive que me adaptar, aprender, superar para conseguir ter hoje uma carreira de empreendedorismo dentro de startups, dentro de vários outros eventos e coisas que eu faço e chegar até aqui hoje. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu sou uma pessoa que eu tenho medo de falar em público. Medo não, eu tenho pânico, eu tenho pavor de falar em público. Primeira vez que eu subi num palco, eu tive um blackout. Eu não conseguia ver nada, eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar, eu não sabia se eu ia desmaiar ou se eu ia chorar. Então, se eu cair aqui, vocês já sabem que é porque eu esqueci de respirar. Mas, maior do que o meu medo, o medo de falar em público é o maior medo do ser humano, maior até do que a morte, sempre foi a minha vontade de enfrentar desafios. Sempre foi a minha vontade de mudar a minha própria opinião do que não era possível. E vontade de vencer desafio é uma característica primária para ser empreendedor. Todos os empreendedores são, por natureza, inquietos. Eles podem até estar dentro de uma empresa, trabalhar com carreiras convencionais, mas ele nunca está satisfeito. Ele sempre está procurando um jeito de fazer melhor, de fazer diferente, de fazer alguma coisa que deixe uma marca. Ser empreendedor é realmente um desafio emocional. A pessoa tem que ter paixão, tem que ter vontade, tem que ter disposição. Mas a pessoa precisa ter motivação. A minha maior motivação para fazer o que eu faço, para ter começado a empreender, minha maior realização são, com certeza, as minhas filhas. Eu sou mãe de gêmeas, essa é a Lara e a Laís, e eu comecei a empreender para ter mais qualidade de vida, para ter mais tempo para elas. Eu achava que se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria aproveitar mais a maternidade, eu conseguiria estar perto delas, ser um modelo para elas e ter uma história na vida delas para elas contarem. Mas com o tempo, eu descobri que eu queria ser mais do que simplesmente uma mãe dentro de casa. Eu tinha uma carreira, eu tinha uma vida, eu tinha sonhos, eu tinha inquietação. E eu precisava realmente ter uma forma de me realizar profissionalmente. Então, eu montei uma startup que eu pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo, uma startup digital, para poder conciliar as duas coisas. E o caminho do sucesso é mais ou menos assim. Tudo muda. Eu fui por um caminho, achei que era aquilo que eu queria, achei que a minha empresa, da forma como eu tinha montado, os meus sonhos, a minha carreira, os meus objetivos, estavam super definidos. E aí eu encontrei várias paredes fechadas, vários caminhos tortos. E eu tive que mudar, eu tive que me adaptar e eu tive que aceitar determinadas escolhas para conseguir chegar ao meu objetivo. Eu descobri que simplesmente ser mãe e deixar de lado a minha vida profissional não seria suficiente, não era realmente aquilo que eu queria. Então, quando a gente às vezes toma uma decisão, num momento da vida, de fazer alguma coisa, e às vezes vira tudo de cabeça para baixo, muda tudo, achando que aquele é o caminho certo, dificilmente a gente vai encontrar uma linha reta até achar a saída, até chegar ao sucesso. Então, de formação, eu sou formada em Direito, que não tem nada muito a ver com o que eu faço hoje, eu sou do mercado digital. No meio do caminho, eu fui adquirindo outras habilidades, estudei muito, fiz MBA em Marketing, fiz MBA em Vendas, fiz MBA em Gestão de Negócios. Então, eu tenho uma formação acadêmica super bacana de coisas completamente diferentes. Eu fundei algumas empresas, tive algumas empresas no mercado tradicional, tive uma carreira no mercado corporativo de mais de 10 anos, trabalhei em multinacional e eu achava que eu sabia bastante coisa, belo currículo, né, para pôr no papel, e que eu estava pronta realmente para ser uma empreendedora, para ter uma startup, para fazer uma empresa de sucesso. E aí uma das minhas primeiras surpresas foi quando eu montei a minha primeira startup, nós fomos convidados a participar de um processo de aceleração de empresas no mundo digital e eu descobri que eu não sabia coisa nenhuma. Eu descobri que tinha um monte de outras habilidades que eu teria que adquirir, que eu teria que melhorar para conseguir realmente ter sucesso. Eu descobri que, mais do que uma carreira acadêmica, eu precisaria saber um pouco de tudo. Eu precisaria saber, entender coisas que eu nunca
iria voluntariamente estudar, tipo analytics, tipo desenvolvimento, tipo falar em público. E isso foi uma das coisas que, ao longo do tempo, passaram a ser constantes. Eu descobri que o desconhecido faz parte da vida empreendedora, que todo dia você tem que se reciclar, que todo dia você tem que mudar e se aperfeiçoar um pouquinho. Mas eu descobri que eu não precisava fazer isso sozinha, que eu podia também trazer outras pessoas para trabalharem junto comigo, para acreditarem no sonho junto comigo, que teriam as habilidades que eu não fosse expert, eu não precisava ser top em tudo, mas que no mínimo eu precisaria saber conversar com elas e entender o que elas faziam. E aí vem uma das coisas que eu tenho como marca realmente de empreendedorismo. Toda a minha carreira acadêmica, tudo que eu estudei, foi super importante, é super importante no meu dia a dia. Mas a minha capacidade de me adaptar, de aceitar, de corrigir, de fazer com que aquele erro que eu cometi vire um aprendizado, que de uma maneira criativa eu consiga achar uma outra solução para conseguir colocar o meu produto no mercado, para conseguir passar a minha ideia, é fundamental. Eu descobri que mais do que habilidades técnicas, eu tinha a maior habilidade que o empreendedor precisa ter para conseguir empreender, para conseguir se manter empreendendo, que é a resiliência. É a capacidade de, mesmo quando está tudo perdido, como quando tem todas as dúvidas, quando está tudo errado, a gente não surta, a gente começa de novo, a gente aprende um pouco, muda e segue em frente. Mas dentro do mundo empreendedor, especialmente o mercado digital, que é a área que eu atuo, o que acontece muito é a perda de foco. Por quê? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. É uma empresa normalmente pequena, que você tem que desempenhar várias funções, e no meio dessas funções, você acaba realmente ficando sem saber o que fazer do seu dia. Então, eu aprendi que eu só conseguiria fazer as coisas se eu conseguisse estabelecer pequenas metas e me comprometer a atingir. Focar em partes daquilo que eu queria e saber esperar até ficar pronto. Por quê? Porque às vezes quando a gente tem uma ideia, a gente pensa em ideias que elas vão ser gigantescas, que elas vão realmente mudar o mundo. E até chegar nesse ponto, tem um trajeto muito longo. E esse trajeto, ele é construído dia a dia, etapa a etapa, problema a problema. E que se eu não conseguisse focar, eu não conseguiria completar cada etapa. Então, que não adiantaria eu querer fazer tudo e não ter realmente um plano para conseguir realizar isso. O mundo empreendedor hoje é um mundo muito glamuroso. Hoje é mais fácil você ver um empreendedor na capa de uma revista do que às vezes um ator de novela. É comum vocês verem alguma reportagem onde tem cifras milionárias, maravilhosas, de rapazes de 20 anos que construíram alguma ferramenta. Só que na prática, isso não é assim. O dia a dia empreendedor, ele tem muito trabalho. A mesma pessoa que faz o café de manhã, e eu faço o café de manhã, é a mesma que aparece na TV à noite. Existe uma série de pequenas ações, de pequenas burocracias, de trabalhos chatos que têm que ser feitos para poder aquele sistema funcionar, para poder aquilo ficar pronto e sair perfeito na mídia. Então é importante que, independente do que você veja como referência, você mantenha os pés no chão. Você lembre quem você é, de onde você veio e quais são os seus valores. Por que você está ali? O que te motiva todo dia a levantar e a fazer mais um pouquinho? Porque é esse dia a dia que é o maior aprendizado, é o maior benefício. Se você ficar milionário, ganhar milhões, aparecer na capa da revista famosa, isso vai passar. É aquele momento ali. Mas a sua trajetória, a sua história, ela está junto das pessoas que convivem com você. Então, tenha com você pessoas que, de vez em quando você estiver num dia megalomaníaco, lembrem que você é o cara que comeu coxinha na padaria. Porque isso vai te fazer falta. E isso vai te trazer todo o teu propósito, todo o teu objetivo e tudo aquilo que realmente é importante para você absorver desse momento. É difícil, muito difícil. Tem dias que a gente se perde, tem dia que a gente tem notícias ruins, tem dia que aquela nossa ideia, a gente encontra um cara e a gente conta para ele super empolgada
E o cara fala para a gente, cara, e daí? Ou a gente está lá correndo, trabalhando 14, 15 horas por dia, chega em casa cansada e a sua vizinha fala assim, nossa, mas até essa hora, desafios vão ter o tempo todo, obstáculos vão ter o tempo todo. A diferença do empreendedor é o que ele faz com isso. Porque para empreendedor, obstáculo é motivação. Erro é aprendizado. É possibilidade de fazer melhor. Possibilidade de aprender mais rápido. Eu aprendi em 3 anos de empreendedorismo, na prática, no dia a dia, com raça, com sangue, com dificuldade financeira, com pouco funcionário, mais do que eu aprendi em toda a minha carreira acadêmica, em toda a minha vida profissional. E hoje, não existe lugar nenhum no mundo que eu gostaria de estar, a não ser fazendo o que eu faço. Então, eu realmente tenho uma realização profissional. Mas é importante que cada pessoa saiba aonde quer chegar. O que você quer realmente deixar de marca? Como você quer viver os próximos anos da sua vida? Quando chegar lá na frente, o que você quer deixar? Quando eu comecei a empreender, eu achava que o meu objetivo, o meu propósito era ter qualidade de vida, ter tempo para as minhas filhas. E aí, eu poderia fazer isso de várias formas diferentes. Poderia simplesmente parar de trabalhar e passar o dia cozinhando para elas. Mas eu não seria feliz, até porque as minhas habilidades culinárias são bem duvidosas. E aí eu fui procurar mais um pouco o meu propósito. Por que eu estava trabalhando tanto? Por que eu estava me envolvendo em tantas atividades? Por que eu estava fazendo tanta coisa? E aí eu cheguei à conclusão de que eu era uma empreendedora que queria ser milionária. Porque dinheiro é legal, dinheiro move o mundo, dinheiro permite uma série de coisas para a gente. E que eu ia poder ter qualidade de vida, eu ia poder ficar com as minhas filhas, eu ia poder viajar, eu ia poder fazer um monte de coisa. Fazia sentido. E aí eu me imaginei tendo muito dinheiro. E eu percebi que quando eu chegasse lá, eu ainda assim não ia ser feliz. Eu percebi que eu ia chegar lá e eu não ia estar satisfeita com aquilo que eu ia deixar. Não se iluda, eu ainda quero ser milionária. Mas aí eu procurei, dentro de mim, o que era realmente importante. Por que eu fazia tudo isso? Por que eu queria tudo isso? E aí, quem descobriu o meu propósito foi a pessoa mais sábia do mundo, a minha filha, de 3 anos. Uma vizinha, pouco curiosa, me vendo entrar, sair, viajar, enfim, parou e perguntou para mim, por que você faz isso? O que você faz? E eu parei naqueles microsegundos eternos e fiquei me roendo com essa pergunta. E a minha filha estava do lado e ela falou para mim assim, a minha mãe, ela ajuda as outras pessoas a realizar os sonhos delas. Então eu descobri, empreendendo, que o que me dá mais prazer é ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Seja criando um produto que melhora a qualidade de vida dela, seja resolvendo um problema que poderia ser resolvido de uma forma melhor, mais eficiente, seja contando a minha história para que outras pessoas possam ver, possam criar atalhos e possam chegar mais rápido ao objetivo para realizar o sonho dela. Então eu descobri que mais importante do que onde eu queria chegar era onde eu estaria quando estivesse realmente realizada. E hoje eu sou uma pessoa dura, mas realizada, profissional e emocionalmente. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu não sei quantos de vocês aqui são empreendedores, querem ser empreendedores, mas independente de empresa, independente de objetivo, não existe regra, não existe caminho, não existe nenhum mapa que funcione para todo mundo. Você pode ser feliz trabalhando numa empresa corporativa, você pode ser feliz sendo funcionário público, você pode ser feliz com uma barraquinha de cachorro-quente ou com uma empresa de 1 bilhão. Quem vai definir o que traz a sua felicidade e o que te motiva e o que te faz seguir adiante é você. Porque sucesso é relativo. Sucesso tem que ser seu, dentro do seu parâmetro e daquilo que te realiza. Você pode ter uma empresa milionária? Pode. Você pode ser mãe de trigêmeos? Pode. Você pode fazer qualquer coisa que você queira, desde que você tenha vontade, motivação e um propósito. Que você entenda que
Dificuldade vai existir, problema vai existir, mas que isso faz parte do teu aprendizado, que isso faz parte do teu caminho e que isso tem que ser para você algo bom, algo prazeroso, algo útil. Muitas pessoas vão dizer para você que não vai dar certo. Muitas pessoas vão dizer para vocês que isso aqui é impossível, que não dá para ser feito. Me disseram muitas vezes que eu não podia ser mãe, que eu não podia ser empreendedora, que eu não podia ser mulher, que eu não podia ser tudo isso ao mesmo tempo, que eu não poderia ter mais de uma empresa, que eu não conseguiria dar conta. Há 2 anos atrás, era impossível para mim subir num palco e falar para vocês. Mas, graças à vontade de vencer um desafio, graças à minha motivação e ao meu propósito, graças a vocês, eu vim aqui hoje e fiz. Obrigada.